Boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo ao Jornal 10. Seguimos agora com as principais manchetes. O Governo de Cabo Verde garante que vai dar toda a atenção aos doentes da Pensão Madeira. O Governo pretende construir embaixadas onde há cabo-verdianos. PNUD promove encontro nacional com as plataformas locais dos municípios integrados. Confrontos em Jerusalém, Hebron, Jericó, Belém e Nábulos. Coreia do Norte disposta a negociar com os EUA, diz Moscovo. Mais de 1,2 milhões de sul-sudaneses a um passo da fome. Uma vez mais, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10. Ficou acordado em Conselho de Concertação Social esta quinta-feira que o salário mínimo passa de 11.000 para 13.000 escudos em 2018, perspectivando um salário mínimo de 15.000 escudos até 2021. Uma das outras medidas tomadas nesta reunião é o aumento da pensão social mínima para 7.500 escudos em 2019. Durante a reunião da Concertação Social, os integrantes chegaram a um consenso e foi aprovada a proposta do Governo em aumentar o salário mínimo de 11.000 escudos para 13.000 escudos já para o próximo ano, numa perspectiva de até 2021 conseguir implementar um salário mínimo de 15.000 escudos. De aumentarmos o salário mínimo nacional para o próximo ano de 13.000 escudos de 11.000 escudos para 13.000 escudos, em linha daquilo que é o compromisso do Governo de até 2021 fixar o salário mínimo nacional em 15.000 escudos. Portanto, para o próximo ano vai ser 13.000 escudos, perspectivando 15.000 escudos em 2021. Para 2019, o Governo pretende aumentar a pensão social mínima, que atualmente é de 5.000 escudos, para 7.500 escudos às famílias beneficiárias e às pessoas da terceira idade. Há um compromisso também de todos os parceiros, relativamente a uma proposta do Governo, de em 2019 aumentarmos a pensão social mínima de 5.000 escudos, que é o atual, para 7.500 escudos, portanto um aumento que vai permitir com que muitas famílias e pessoas idosas que já trabalharam e que têm essa prestação possam ter um ligeiro aumento, aliás um aumento significativo, relativamente de 5 para 7,5, mas que possam contribuir para a melhoria das suas condições de rendimento. Questionado sobre a proposta do aumento salarial dos sindicatos, o chefe do Estado responde que a mesma não foi absorvida pela Generalidade na concertação e que o orçamento do Estado engloba um conjunto de soluções, explica. As soluções que o Governo está a dar no orçamento de Estado satisfazem perfeitamente dentro da política de preços e de rendimento, tendo em conta que há um aumento da massa salarial, há um aumento do salário mínimo na administração pública à volta de 2,5%, muitas iniciativas que já foram aprovadas pelo Governo a nível de estatutos de novos PCCS, requalificações, promoções, que têm um impacto da volta de 2,8 milhões de contos. Para além disso, estabeleceu-se também a confirmação do princípio em relação ao qual o Conselho de Concertação Social se rege relativamente à questão das atualizações salariais. De realçar que o Orçamento de Estado de Cabo Verde para 2018 prevê despesas no montante de 61.000 milhões de escudos, sendo que o cenário macroeconómico contempla um crescimento económico de 5,5% e um déficit orçamental de 3,1%. O Orçamento do Estado foi considerado positivo por unanimidade durante o Conselho de Concertação Social. Uma das medidas que faz parte deste orçamento foi o aumento do salário mínimo para 13.000 escudos em 2018. Entretanto, a UNTCCS não saiu de todo satisfeito. De uma forma geral, todos os conselheiros que estiveram no parecer da Concertação Social entenderam que o Orçamento do Estado para 2018 é positivo e que vai dar várias respostas às diversas situações do setor privado em Cabo Verde e em outras áreas. Um orçamento que prevê um aumento do salário mínimo de 13.000 escudos. Avança o presidente da Câmara de Comércio de Barlavento, que explica que a economia de Cabo Verde não permite no momento o maior aumento do salário mínimo.
Em termos gerais, verificou-se uma unanimidade em termos de uma apreciação positiva da proposta de orçamento de Estado. Por outro lado, também houve unanimidade em termos para aprovação do aumento do salário mínimo, que passou dos atuais 11.000 para 13.000 escudos. É uma medida que vai beneficiar uma franja bastante significativa de trabalhadores cabo-verdianos. E apesar de se considerar que de facto tem havido uma perda de poder de compra dos trabalhadores nos últimos anos, no entanto, a fragilidade da nossa economia e particularmente do setor privado não aconselhava ainda neste momento avançar por um aumento generalizado de salário. O presidente da CCSL também saiu satisfeito do Conselho de Concertação Social, pois, segundo conta, foram tomadas várias medidas que dão respostas às preocupações dos sindicatos. Satisfeitos porque, efetivamente, alguns dos aspectos que preocupavam a nossa confederação e os nossos sindicatos foram atendidos, não é? E a nível do Conselho de Concertação Social, nomeadamente a questão do emprego, sobretudo a questão do emprego jovem. O Governo, para o Orçamento de 2018, tem um programa que efetivamente vai promover a criação de emprego através das empresas privadas aqui no país. De maneira, nós esperemos que efetivamente em 2018 a questão da taxa de desemprego que temos vai diminuir, pelo menos para 10%. Por seu lado, a presidenta do NTCCS não sai totalmente satisfeita dessa reunião, pois o governo não absorveu a proposta do sindicato do aumento salarial de 2,5%. Porque, apesar de o Orçamento do Estado trazer um aumento para o salário mínimo nacional, mas a proposta da UNTCCS, que é do aumento salarial de 2,5%, o Governo não absorveu. Daí que continuamos a dizer que os trabalhadores veem diminuído o seu poder de compra desde 2011. A UNTCCS diz não poder fazer nada, tendo em conta que o orçamento foi aprovado no Parlamento e há em Conselho de Ministros. Inicia-se na próxima segunda-feira o debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2018 e o PAICV aproveita da ocasião para levar um conjunto de propostas, começando pela problemática do rendimento das famílias, como também propor ao Governo que o aumento da pensão social tenha efeito em 2018 e não em 2019. O PAICV cumpriu nesta data o último dia de jornadas de preparação para o debate do Orçamento do Estado na especialidade e já tem pronto, segundo um deputado do partido, um conjunto de propostas para este debate que inicia-se na segunda-feira. Vamos propor, portanto, um aumento salarial na função pública, vamos propor um aumento do salário mínimo na função pública, porque neste momento o Governo apenas está a falar do aumento do salário mínimo, mas aplicável ao setor privado. Nós acreditamos e vamos propor, portanto, um aumento em relação à função pública, aos funcionários públicos. Vamos propor que o aumento da pensão social tenha efeitos este ano e não no próximo ano, portanto, para fazer face, portanto, à degradação do poder de compra, portanto, das famílias e particularmente, portanto, dos pensionistas. Garante ainda levar ao debate a questão do salário das cozinheiras de eficácia para igualar o salário mínimo nacional decidido na concertação social e não só. Vamos propor o aumento do salário das cozinheiras de eficácia para igualar ao salário mínimo nacional acabado de decidir, portanto, na concertação social, que é de 13.000 escudos. E em relação à política fiscal, também vamos ter em conta as dificuldades que as microempresas têm vindo a enfrentar, mesmo aquelas que são isentas, portanto, de tributação, no sentido de haver, portanto, alguma flexibilização, aumentando, portanto, o volume de negócios, portanto, que é fixado para esta
isenção. O PAICV, com essas e mais outras propostas, acredita que se o atual governo acatar essas propostas, a economia do país vai crescer. No entanto, Julião Varela afirmou que as propostas do PAICV está completamente desalinhado com o programa do governo que foi sufragado nas últimas eleições. É um orçamento que continua a apostar na despesa pública, portanto, do funcionamento do Estado, na ordem dos 9,6%, do aumento do endividamento público, portanto, que vai cifrar-se, portanto, em mais de 133%, com enfoque fundamental no endividamento interno, portanto, que compromete, inclusivamente, o acesso ao crédito por parte dos operadores nacionais, nomeadamente as empresas nacionais, e um orçamento, portanto, que está completamente desalinhado com o programa do governo, portanto, que foi sufragado nas últimas eleições. E o PAICV, portanto, vai aproveitar esta oportunidade para apresentar um conjunto de propostas no sentido de melhorar, portanto, este orçamento. O que abunda na política são propostas e promessas. Todavia, o povo cabo-verdiano já não se sente impressionado com as mesmas. Quer antes ver na prática o resultado do orçamento, uma vez que este é um dos principais instrumentos para avaliar a qualidade de um governo. O Governo vai apoiar todos os doentes evacuados para Portugal que podem vir a ser despejados da Pensão Madeira no próximo dia 15 de dezembro. A garantia foi dada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Luís Filipe Tavares. Nós estamos a estudar soluções. O Sr. Embaixador Eurico Monteiro já fez uma declaração sobre esta matéria. O Governo hoje, no Conselho de Ministros, falou sobre esta questão. Nós estamos a encontrar um conjunto de soluções. Nós estaremos sempre, deixa-nos concluir as negociações todas, fazermos as montagens que devem ser feitas, não é? Ou seja, os ajustes necessários, negociarmos com todos para apresentarmos soluções. Mas uma coisa posso dizer, a Embaixada em Lisboa e o Governo de Cabo Verde estarão sempre ao lado dos cabo-verdianos. Não haverá nenhum cabo-verdiano a sofrer por causa disso. Vamos trabalhar para melhorar as condições de vida dos cabo-verdianos lá e para apresentar soluções globais para todos esses problemas. Não é só a questão dos evacuados, mas é a questão dos evacuados aqui entre as ilhas de Cabo Verde. Há um problema que existe, mas também dos evacuados para fora do país. Estamos a trabalhar e vamos apresentar soluções que serão seguramente, pelo nível dos engajamentos que temos, serão seguramente do agrado dos cabo-verdianos. O Primeiro-Ministro José Ulisses Correia Silva disse que só será avançado o nome do candidato à presidência da CDAO após ter a certeza de que será Cabo Verde a apresentar um candidato à Comissão. O chefe do Estado respondia assim aos jornalistas quando questionado sobre um possível candidato que seria José Luís Livramento. Como sabem, isto tem um processo, é uma responsabilidade partilhada entre o Governo e o Presidente da República. Vai haver a cimeira da CDAO no dia 16 de dezembro. Em primeiro lugar, Cabo Verde vai fazer com que se confirme que o cargo será indicado pelo país, portanto, por Cabo Verde, e logo a seguir far-se-á a apresentação de uma candidatura. Vamos cumprir as regras. Em primeiro lugar, é garantir que será Cabo Verde apresentar um candidato, depois faremos a apresentação. Portanto, não vou fazer indicações de nomes neste momento. O Governo já concluiu o processo de extinção da Fundação Cabo-Verdiana de Solidariedade, afetando os jardins infantis e os funcionários dessa instituição. Às câmaras municipais, esta foi uma das medidas aprovadas na reunião de Conselho dos Ministros desta semana e anunciada pelo porta-voz do encontro, Fernando Elísio Freire. Conforme explicou, este é um processo que o Governo vinha trabalhando há muito tempo, pois deverá ter acontecido em 2010, mas o Governo anterior não o fez, embora a lei o obrigasse. O Governo já tinha aprovado o Decreto-Lei de Reforma Antecipada, fez um conjunto de mobilidade do pessoal da Fundação Cabo-Verdiana de Solidariedade e está agora a transferir os jardins e os funcionários dos mesmos para as câmaras municipais num primeiro momento. E num segundo momento, as câmaras irão fazer as transferências para as organizações da sociedade civil, indicou. Em relação aos direitos dos 146 funcionários dos jardins infantis da Fundação Cabo-Verdiana de Solidariedade, garantiu que os seus direitos vão ser respeitados e que os que ainda estão em idade ativa e queiram continuar a trabalhar vão ter emprego garantido. Dos 146 funcionários, informou que
26 foram mobilizados por outras instituições do Estado, 5 reformaram-se e 76 passaram para as câmaras municipais. A Fundação Cabo-Verdiana de Solidariedade foi criada em 2007 pelo Estado de Cabo Verde na sequência da extinção do antigo Instituto Cabo-Verdiano de Solidariedade. A Transportadora Aérea de Cabo Verde, TACV, era uma empresa autónoma a nível operacional, técnico, comercial e financeiro e que não dependia do recurso do Estado, disse hoje o antigo Ministro das Finanças, José Tomás Veiga. A garantia foi dada aos jornalistas no final da audição da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a questão da TACV, tendo adiantado que durante o seu mandato nunca solicitou ao Governo recursos adicionais porque na altura a Transportadora Nacional tinha as suas próprias receitas, tanto no ponto de vista técnico, comercial, operacional e financeiro, não dependia dos recursos do Estado. A companhia comprou 12 ATRs no sistema de leasing, embora havia duas possibilidades, a aquisição do ATR ou de um avião Fokker de origem holandesa, e tendo em conta a questão financeira, operacional e técnica, a administração optou por comprar o ATR, explicou, sublinhando que essa medida foi tomada pela equipa de gestão da empresa e teve o aval do seu ministério. Para José Tomás Veiga, a ideia do hub aéreo na Ilha do Sal parece boa e desafiadora, não só pela dimensão, mas também pela sua implementação, já que terá implicações e consequências. Em relação aos serviços domésticos, disse que o mais importante é assegurar que haja transporte adequado, seguro e a preço razoável para toda a população cabo-verdiana, de modo que as pessoas possam circular livremente dentro do arquipélago e que os seus serviços prestados sejam adequados e responsabilizados pela companhia, quer seja a TACV ou outra. O Governo de Cabo Verde, na voz do Ministro dos Negócios Estrangeiros, garantiu que irão reabilitar e construir embaixadas em todos os lugares onde existem cabo-verdianos. Luís Filipe Tavares acrescenta que a maior preocupação deste Governo é ver os cabo-verdianos a viverem bem, sobretudo no país de acolhimento. Reabilitar e construir de raiz infraestruturas diplomáticas e patrimónios é um dos desideratos deste governo da 9ª legislatura. Luís Filipe Tavares falava em audição, acrescentando que o seu ministério pretende informatizar todos os serviços consulares e é este e por demais motivos que o orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros aumentou. Nós vamos realizar obras na nossa embaixada em Paris. Estive lá há dias para apresentar o novo embaixador Hércules Cruz às nossas associações de cabo-verdianos em França. Tivemos uma reunião muito interessante nas instalações da Embaixada, com a presença de todos, uma reunião muito participada. Falamos das grandes linhas de atuação da Embaixada nos próximos tempos. Houve um engajamento, senti um engajamento firme dos presidentes das associações de cabo-verdianos de França, no sentido de apoiar a nossa Embaixada, para que o trabalho que será e vai continuar a ser prestado ao cabo-verdiano, aos cabo-verdianos de uma forma geral, seja de qualidade. Nós vamos realizar obras, nós queremos e vamos instalar o consulado em Nice, estamos a modernizar os serviços consulares, queremos emitir passaportes no mais curto espaço de tempo possível, como estamos a fazer nomeadamente em Lisboa. Hoje não temos filas de espera em Lisboa, estamos a modernizar os serviços em Lisboa, vamos fazê-lo em Paris, já há melhorias em Boston, vai haver melhorias, está a haver neste momento em Dakar. Prevê-se ainda a abertura da Embaixada de Cabo Verde em Abuja e Addis Abeba. Em França, existem cerca de 100 mil cabo-verdianos, número que cresceu nos últimos 5 anos e que chamou a atenção ao ministro Luís Filipe Tavares. O executivo bana a questão de assistencialismo e defende ceder condições melhores para viver no país de imigração. Para o governo de Cabo Verde, a regularização e bem-estar no país de acolhimento é o grande desafio. Estamos a trabalhar para comprar kits móveis para fazermos a recolha dos dados biométricos em vários outros pontos lá onde existem cabo-verdianos, nomeadamente em Angola, Benguela, Lubito, em Moçambique também, um país disperso, mas também na Argentina. Queremos ir lá a partir da nossa embaixada no Brasil para podermos servir bem os cabo-verdianos. Nós dissemos sempre que o objetivo do governo é servir bem os cabo-verdianos em matéria de relações externas, no que concerne aos serviços prestados às nossas comunidades, mas também toda a política externa que desenvolvemos é no sentido de apoiarmos as nossas comunidades lá fora e criarmos condições para que haja mais investimentos no nosso país, para crescermos a 7%, a mais de 7% e, sobretudo, criarmos mais de 45 mil postos de trabalho. Eu estou convencido que vamos criar muito mais. Tavares, num tom engraçado, afirmou que o Ministro dos Negócios Estrangeiros tem de estar fora do país, contrariamente do Ministro da Administração Interna, porque é nos países de acolhimento que são tomadas as grandes decisões.
Cabo Verde respira agora com mais tranquilidade, já que as cotas para com a CDAO já foram pagas, sem falar de 130 milhões entregues ao OMS e ao Unicef. Regularização das dívidas da Segurança Social também está em curso, assegura aquele ministro. Quanto à parceria com a União Europeia, não há nada assinado, mas sim há que apresentar projetos para que o seu financiamento e a intenção estende-se em 3 pilares: investimentos, crescimento e emprego. O Ministério da Defesa fez esta sexta-feira a apresentação pública do Plano Estratégico de Desenvolvimento da Guarda Costeira para os próximos 10 anos, mas de acordo com Luís Filipe Tavares, este pode sofrer alterações ao longo da sua implementação. O arquipélago de Cabo Verde, com 4.033 km², tem sob a sua responsabilidade uma área de cerca de 645.000 km², correspondente à região de busca e salvamento. Por isso, segundo Luís Filipe Tavares, é importante um plano para dar resposta às ameaças. O arquipélago de Cabo Verde, com 4.033 km², tem sob a sua responsabilidade uma área de cerca de 645.000 km², correspondente à região de busca e salvamento. Por isso, segundo Luís Filipe Tavares, é importante um plano para poder dar respostas às ameaças. Isso porque nunca foi aprovado nenhum plano estratégico nesta área até então. Neste sentido, e considerando que de momento aquela que se vem deparando com algumas necessidades estruturais e na ausência de documentos orientadores para fazer face às demandas atuais e a médio e longo prazo, sobretudo, decidiu-se pela elaboração de um plano estratégico de desenvolvimento da Guarda Costeira de Cabo Verde, sujeito, contudo, a alterações e melhorias que se impuserem decorrentes da evolução do contexto mormente securitário, nacional, regional, bem assim da feitura dos documentos supra-referidos. A localização geoestratégica de Cabo Verde se afigura como um capital a ser valorizado, acarretando para tal a necessidade de proteger os interesses económicos e promover a segurança e proteção do mar. Mas para isso é preciso dotar a Guarda Costeira para poder dar uma resposta eficaz e eficiente. Apesar da inexistência desses documentos, como dizia, e em consequência das responsabilidades que lhe são atribuídas em decorrência das missões das Forças Armadas, a Guarda Costeira deve dispor de uma estrutura adequada, quer em termos de meios, de recursos humanos e de distribuição geográfica, que facilite o seu eficiente e eficaz, rápido emprego, em claro benefício da proteção e segurança marítima e, concomitantemente, do desenvolvimento do nosso país. O contexto da nossa sub-região é um contexto complexo, que está em evolução constante. Nós temos novas ameaças, desde logo o terrorismo, que nós devemos criar as condições para prevenir e combater, em concertação com a comunidade internacional, nomeadamente a nossa sub-região, a CDAO, mas também no quadro do acolhimento da Zona G de Proteção e Vigilância Marítima que Cabo Verde decidiu acolher com o apoio dos países do G7. Para além dessa ameaça, há também o tráfico de drogas, de armas e de pessoas e criminalidade organizada. Este plano tem uma duração de 10 anos e, segundo o ministro que tutela a pasta da Defesa, este pode sofrer alterações ao longo da sua implementação. Falou-se também que para o ano 2018 haverá uma reforma nos estatutos dos militares. O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, recebeu hoje em Cabo Verde os representantes do OMS e PNUD com o objetivo de debater sobre a luta contra o tabagismo, bem como falar sobre a ratificação do protocolo do comércio ilícito do tabaco em Cabo Verde. O encontro entre o presidente da Assembleia Nacional e os representantes da OMS e PNUD visa abordar questões da luta contra o tabagismo em Cabo Verde, que, segundo a chefe do secretariado da Convenção da Luta contra o Tabagismo, Vera da Costa Silva, 10% da população adulta em Cabo Verde é usuário de tabaco. E assim proteger a população cabo-verdiana dos malefícios do uso do tabaco. Cabo Verde ainda tem uma população adulta, que em torno de 10% da população adulta fuma, ou seja, 1 em cada 10 cabo-verdianos consome tabaco e 1 em cada 2 consumidores de tabaco pode morrer eventualmente pelo consumo da droga. Também viemos conversar com eles sobre a possibilidade da ratificação do protocolo do comércio ilícito, para eliminar o comércio ilícito dos produtos de tabaco, já que também sabemos que em Cabo Verde existe comércio ilícito e os produtos do comércio ilícito representam tabaco vendido mais barato.
O presidente da Assembleia Nacional, por seu lado, mostrou-se a favor desta luta contra o tabagismo. No entanto, a representante da OMS apontou sobre a exposição dos maços de cigarro que são vendidos juntamente com rebuçados nas ruas, realçando que os produtos do tabaco não devem estar expostos às crianças. Existe em Cabo Verde uma lei de comunicação que prevê a proibição da publicidade de produtos do tabaco, mas ainda temos alguns temas que têm que ser abordados, como, por exemplo, a exposição dos maços de cigarro junto com balas e doces nos pontos de venda, que devem ser mudados. Os produtos de tabaco não devem ser visíveis para as crianças e muito menos ser comparados a pirulitos e a doces a rebuçados que as crianças venham a consumir. De lembrar que o uso do tabaco prejudica tanto os fumadores como os não fumadores, Silva dá-nos conta que o consumo de xixa e a entrada de cigarros eletrónicos em Cabo Verde aumentou nos últimos tempos na população cabo-verdiana. Não só os não fumadores são prejudicados, mas também temos que ver que Cabo Verde está vivendo o processo de globalização. Então, o consumo de xixa está crescendo na população. Uma sessão de xixa corresponde a 100 cigarros fumados. E existe também a entrada dos cigarros eletrônicos na ilha, sem haver nenhum tipo de regulação, nem nenhum tipo de entendimento de onde eles são e como eles são comercializados. A venda de tabaco em Cabo Verde registrou um acréscimo anual na ordem dos 4%, enquanto a taxa de prevalência situa-se nos 17,4%. Durante esta semana foi realizada na cidade da Praia um encontro nacional com as plataformas locais de 8 municípios no âmbito da implementação do programa de Plataformas para o Desenvolvimento Local e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em Cabo Verde. Os participantes receberam apoios e formações para implementar o programa da melhor forma nos municípios. O encontro teve como missão principal a coordenação, avaliação e planificação das atividades, assim como a realização de sessões de formação no âmbito de integração dos ODS e abordagem de género nos planos de desenvolvimento a nível local, assim como no Guia Nacional de Localização dos ODS. O objetivo é fazer com que os atores do território, primeiro que se olhe para o território como sendo, portanto, com uma visão abrangente, mas ao mesmo tempo também integrada, as ações sejam integradas entre os diferentes atores que estão nesse território. Sob a liderança, entretanto, de um dos atores, que é a Câmara Municipal, que é, portanto, a entidade melhor posicionada para liderar o processo de desenvolvimento do território, mas que deve ser feita também em conjunto e em articulação com outros atores, seja do nível central, o Governo, portanto, a nível central, as organizações da sociedade civil, o setor privado e os parceiros também de desenvolvimento. Depois deste encontro, os representantes de cada município terão que escolher ações e projetos para poderem trabalhar nas determinadas ODS escolhidas. Eles terão agora, sobre esses ODS, identificar ações, projetos para poderem concretizar ou implementar, porque imagino ou acredito que escolheram esses ODS porque são áreas que são estratégicas, são prioritárias ou porque estão num processo ainda no nível de desenvolvimento, num estágio ainda abaixo do nacional, terão que trabalhar com medidas de políticas e com projetos concretos para os suprir. Em São Salvador do Mundo, quer-se trabalhar na redução da pobreza, na questão da igualdade e equidade de género e na educação. Para isso, conforme adianta a sua representante, vão avançar com o plano estratégico em 2018. Nós do município de São Salvador do Mundo, como também integrante do município piloto sobre o Plataforma de Desenvolvimento Local, fomos o primeiro município a ter o diagnóstico feito, já socializamos com a comunidade e estamos aqui para beber de mais experiência e avançar já com o nosso plano estratégico já no início de 2018. Participaram do encontro cerca de 48 representantes das plataformas locais dos 8 municípios do programa, nomeadamente Ribeira Grande de
Santiago, Ribeira Grande de Santo Antão, Santa Catarina do Fogo, São Felipe, São Salvador do Mundo, entre outros. Este programa de plataformas para o desenvolvimento local e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em Cabo Verde é financiado pelo Grão-Ducado do Luxemburgo, administrado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e implementado pelo Gabinete do Primeiro-Ministro através de Unidade de Desenvolvimento Local e Associação dos Municípios de Cabo Verde. O presidente da Associação dos Municípios de Santo Antão, Orlando Delgado, contrariando o deputado Armindo Luz, afirmou hoje que a grande parte dos operadores turísticos contemplados pelo programa Rotas das Aldeias Rurais de Santo Antão não têm um projeto devidamente elaborado e exigido. Ontem, o deputado Armindo Luz informou que o projeto Rota das Aldeias Rurais de Santo Antão vai começar a ser implementado com a disponibilização já esta semana dos primeiros 30% do financiamento. No entanto, o presidente da Associação dos Municípios de Santo Antão garantiu que grande parte dos operadores turísticos contemplados pelo programa Rotas das Aldeias Rurais de Santo Antão não têm um projeto devidamente elaborado e exigido. Segundo foi preso, Orlando Delgado explicou que a maior parte dos projetos não existe e sim apenas uma folha de papel, visto que não existe estudo de viabilidade, projeto de arquitetura, cálculo de estabilidade, orçamento. Orientou ainda que a lei exige que os projetos sejam devidamente elaborados, já que todas as contas vão ser auditadas e existe a obrigatoriedade de haver concurso público em tudo aquilo que seja obras, esclarecendo que deve em breve encontrar-se com os 36 operadores selecionados para discutir essas questões e fazerem o trabalho de casa. Amanhã, 9 de dezembro, a cidade da Praia acolhe a maior competição de boxe africano. Hoje, os pugilistas encontraram-se cara a cara e neste sábado a África conhecerá o vencedor. Cabo Verde recebe pela primeira vez o combate de boxe ao mais alto nível. Os dois pugilistas foram apresentados oficialmente, no qual passaram pelo teste de peso. O franco-tunisino marroquino Faisal pesou 103 kg e o congolês Maximus Júnior 104 kg. Um encontro que promete um combate à altura, já que os dois pugilistas são referência em África. Faisal promete um combate renhido, esperando a participação do povo cabo-verdiano e alega que o adversário tem boa estrutura e que está firme e ciente. Já para o congolês, a vitória é a sua única meta e, questionado sobre o adversário, afirmou que teme de nada, já que ele encontra-se em boa forma física e psicológica e isso tem sido demonstrado em vários pontos do mundo. Acrescentou ainda que Cabo Verde é África e está confiante na vitória que dará a participação do continente a nível internacional. De realçar, conforme a organização internacional, o vencedor deste combate será nomeado na lista dos 40 melhores pugilistas do mundo. Faisal e Maximus entrar-se-á no ringue neste sábado pelas 22 horas e quem ganhar será o rei do boxe em África. Manchetes de África a partir de agora. Quênia, procurador-geral diz ser ilegal, podendo mesmo ser crime de alta traição, a planeada tomada de posse do líder da oposição, Raila Odinga, em protesto pelas recentes eleições presidenciais. Na Somália, mais de 600 pessoas em Mogadiscio protestam contra a decisão do presidente americano Donald Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. No Zimbábue, o ministro das Finanças, Patrick Chinamasa, apresentou o orçamento para 2018, o primeiro desde o fim da era Mugabe, propondo pôr cobro ao isolamento económico do país, combater a corrupção e o desperdício. Na Libéria, o Supremo Tribunal autorizou a Comissão Eleitoral a avançar com a segunda volta das presidenciais, adiada um mês devido a queixas de fraude. O Botsuana, o Departamento de Vida Selvagem e Parques Nacionais, treina 10 novos rangers caninos para a primeira unidade canina que vai combater o comércio ilegal e o contrabando de animais selvagens.